Olá pessoal, aqui é o Tempo TCC, está de volta ao quadro Heróis da Ação. E hoje aqui eu vou prosseguir com a maratona de filmes de ação e eu escolhi um que é bem interessante. O filme em questão é Only the Stronger, que é um filme de 1993, aqui infelizmente foi batizado no Brasil como Esporte Sangrento, que é um título que não tem nada a ver, que o título original desse filme é Apenas os Fortes, que é um filme de artes marciais de 1993, dirigido por Sheldon Lettich, o mesmo diretor de Duplo Impacto e de alguns filmes estrelados pelo Jean-Claude Van Damme pós-auge, onde já não estava se dando muito bem. O filme é estrelado pelo ator Mark Dacascos. É considerado o único filme de Hollywood que apresenta a arte marcial brasileira chamada capoeira, uma arte marcial afro-brasileira do início ao fim. O filme apresenta essa arte do início ao fim, tá? Enfim. Ainda bem que tem algumas poucas curiosidades aqui, porque eu vou comentar um pouco sobre esse filme. Esse filme aqui, muitos enxergam ele como um filme estúpido, um filme idiota, mais um filminho da época ali, mas eu nunca imaginei que esse filme, para os tempos que estamos vivendo atualmente, ele se tornaria muito, mas muito importante, porque esse filme ele é uma reeducação. Ele trata, na verdade, de um Boina Verde, que é o personagem do Mark Dacascos, e ele é um cara que ele na juventude ele estudou numa escola lá e foi um baderneiro, um degenerado, um garoto problema e tudo mais, Só que aí ele aprendeu disciplina, e a disciplina, o que ajudou muito nesse aprendizado foi as artes marciais, ou melhor, a arte marcial que é a capoeira. E aí quando os mestres de capoeira acabam treinando ele, o personagem dele é o Sr. Louis Stevens. Quando ele é treinado pelos mestres de capoeira, o mestre na verdade, deixa com ele o berimbau e até a música da capoeira brasileira, a música nossa mesmo, o tema, deixa com ele para que ele espalhe essa arte marcial para o mundo e possa reeducar outros jovens que tiveram o mesmo problema que ele, tá? E esses jovens se encontram numa escola, é totalmente barra pesada, de pessoas que estão ali, não querem saber de estudar, não querem saber de aprender nada, só querem ir para a escola para fumar maconha, se envolver com tráfico, se envolver com bandidagem, enfim, arrumar confusão, arrumar brigas, bater no outro ali, como uma forma de sobreviver, guerras entre gangues e tudo mais. Ou seja, o personagem do Mark Dacascos, que é o Louis Stevens, ele vai para essa escola, e aí essa escola ela está com um programa de reabilitação, um programa de reabilitação de alunos. Então isso a gente já viu em outros filmes dos anos 80, como por exemplo o filme estrelado pelo Morgan Freeman, que também é muito bom, é Meu Mestre e Minha Vida, título original Learn on Me. Tem esse do Morgan Freeman, tem também um filme chamado Um Diretor Contra Todos, estrelado pelo James Belushi, tá? Ambos os filmes dos anos 80. Então a temática, reabilitar alunos degenerados, drogados, que só pensam em ir para a escola para traficar, para vender drogas e tudo mais, já não é um tema já antigo, ele não é um tema original. Mas aqui nesse filme nós temos um filme para a família. Nós temos um filme que lida com valores morais, que lida com disciplina e lida com a ideia de você acreditar que esses alunos degenerados, drogados, ladrões, alunos que estão ali, que não ligam para praticamente nada na vida, eles têm um propósito na vida, e esse propósito só vai vir quando eles aprenderem a arte da capoeira. Enfim, para quem está assistindo esse filme do outro lado e até assistiu o filme, acha isso meio absurdo, Assim como alguns personagens do filme, que por exemplo o diretor da escola, os coordenadores, eles acham, o cara vai chegar aqui, o personagem do Mark Dacascos, que é o Louis Stevens, eles pensam assim, o pessoal da coordenação e tudo mais, o cara vai ensinar violência para alunos violentos. E aí todo mundo fica duvidando se a capoeira realmente vai reabilitar esses alunos, esse projeto de reabilitação, um programa, para educar os alunos, ou reeducá-los, Enfim. Só que a escola ali, eles são sem nenhuma opção.
a coordenação, os professores, e isso hoje no Brasil é uma realidade muito cruel. A gente vê todos os dias alunos enfrentando professores. Quando o professor tira um celular do aluno na sala de aula, o aluno vai e bate no professor. O aluno ameaça o professor de morte. O aluno domina os professores. O aluno domina tudo em prol dessa desgraçada, cancerosa, morfética, maldita esquerda, que é a merda que esse presidente, eu falo mesmo, filho de uma puta, que é o Lula, ele já deu a declaração ontem que ele acha que traficantes, eles são eles são vítimas da sociedade, né? Que as vítimas são os traficantes e não aqueles que consomem as drogas que eles vendem. Olha só que absurdo, cara. Olha só, e essa é uma realidade, tá? Só que é o seguinte, a gente precisa separar as coisas. Esse filme Only the Strong, quando ele veio com esse tema, com essa temática de pegar uma arte marcial e reabilitar alunos problemáticos, esse filme foi feito lá nos anos 90. Então lá nos anos 90 havia um limite na badernagem, havia um limite na vagabundagem, até mesmo, né, embora a bandidagem, a criminalidade seja algo costumeiro até mesmo nos anos 90, seja qualquer ano, anos 90, anos 80, enfim, sempre foi, criminalidade sempre existiu. Mas de uma forma ou de outra, havia um limite, porque algumas pessoas, algumas, vamos falar a verdade, algumas pessoas acabavam se regenerando, acabavam se reabilitando e se tornando pessoas de bem. E é exatamente o que a gente vê nesse filme Only the Strong, dirigido pelo Sheldon Lettich, que faz um trabalho exemplar aqui. O segundo, acho que é o terceiro filme, tá? Terceiro filme do Sheldon Lettich. Ele dirigiu o Leão Branco, o Lutador Sem Lei. Aí ele dirigiu o Duplo Impacto, que é um filme mais voltado para a ação, né? Porradaria mesmo. Aí depois ele dirigiu esse. Então o Sheldon Lettich, ele tem essa versatilidade na direção de trabalhar muito com problemas familiares, conservadorismo, valores morais, um personagem que vai ajudar a família, ou reabilitar personagens, né? Reeducar. E é exatamente isso que o roteiro desse filme, Only the Strong, aqui no Brasil, Esportes Sangrentos, ele faz, né? Ele faz exatamente isso. Ele pega no personagem do Mark Dacascos e ele, como um cara que era um cara degenerado, um cara que, né, estava envolvido ali com pessoas de má índole, né? Não era um cara sem futuro. Ele se torna o professor desses alunos e a obrigação é dele de reeducá-los a partir da arte da capoeira. É claro que no começo ele vai ser visto como uma chacota, que os alunos começam a tirar muito sarro dele. Inclusive tem algumas cenas que ele, o personagem dele, né, que é o Louis Stevens, quando ele vai receber os alunos, né, e tem o personagem que ajuda o senhor ali, né, o personagem do Jeffrey Lewis, inclusive ele contracena ao lado do Jean-Claude Van Damme, Duplo Impacto, um ator da época, né, ele é pai da atriz Juliette Lewis, tá, deixando claro aqui, um ator falecido. E eles não acreditam que esses alunos vão se reabilitar, né, eles pensam assim, putz, não vai dar certo, mas deu certo. E eu não vou dizer como esse programa, né, programa de restabelecimento, enfim, né, um programa educativo, né, agora esqueci o termo aqui, me fugiu, tá? É um programa para reabilitar alunos degenerados que estão envolvidos com drogas. E óbvio que o personagem do Mark Dacascos, ele vai se envolver numa briga ali para salvar um menino negro, um jovem negro, que é usado para vender drogas. Se ele não vender drogas para o irmão dele vai pegar o moleque, vai bater, vai encher de porrada. Então esse personagem negro é escravo do irmão dele. É um ator que parece até mesmo Bob Marley, já tem aquele pinta de drogado, fumador de maconha, de erva, o caralho, né? Enfim, nossa, esse filme aqui é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Que infelizmente tem um presidente filha da puta que ainda é a favor, né, dos traficantes e tudo mais. Ele deixou claro isso ontem, tá? Para o mundo. Ele deixou isso claro, e ontem ele deixou claro no depoimento dele, que ele entendeu aqueles que acabam traficando, né, os traficantes, ele acabou entendendo o ponto de vista dos traficantes. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, ainda tem gente que vota num cara desse, vai tomar no cu. Precisávamos mesmo de algo para reeducar, né? Enfim, agora eu vou entrar em outro ponto aqui,
Que muitos acham que podem estar pensando, pô, tivesse se esse filme, né, que serve como exemplo, esse filme deveria ser exibido nas escolas, esse filme deveria ser exibido, os pais tinham que assistir de fato, né? Os pais, os filhos, mas cara, o mundo que tá hoje, essa geração que já veio para o mundo com celular, já veio para o mundo com a mente que é a mente totalmente vítima de lavagem cerebral, vítima não, já sofreu lavagem cerebral. Não adianta você mostrar um filme desse, que nem, por exemplo, o meu hater do meu canal, esse filho da puta de 21 anos aí, tá? É um vagabundo de 21 anos que vive de auxílio do governo. Esse hater do meu canal, ele provavelmente vai ver esse vídeo, ele vai odiar. Ele vai falar, ele vai pensar, pô, o cara lá fica falando que tá aqui sendo o defensor da moralidade e tudo mais, ele vai odiar. Por quê? Porque é bandidinho, cara. E você mostrar isso para um bandidinho que já tem a mente estabelecida, já tem a mente, já que a mente dele só pensa em mal, fazer o mal, só pensa em levar vantagem, só pensa em se colocar como vítima da sociedade, não adianta, ele nem mesmo vendo um filme desse vai aprender. E a gente sabe que educação, né? Hoje a educação vem muito. A educação sempre via dentro da casa, né? Mas como você vai educar alguém, que nem, por exemplo, aí, os bandidinhos, o hater que persegue o vagabundo aí, como você vai educar alguém se essa pessoa já veio pro mundo como uma merda? Como uma merda. Já vê na cultura predominante que o que ele está fazendo, seja para o mal, é a coisa certa. E quem faz coisa para o bem é aquele cara ultrapassado, aquele cara da época lá. Como que você vai salvar uma pessoa dessa? Não tem jeito. Na minha opinião, vou ser mais radical aqui, a única salvação para uma pessoa dessa é estar a 7 palmos de terra do chão, tá? Infelizmente, tá? Mas aqui no filme, Only Strong, isso aqui é um vídeo tanto quanto polêmico, tá? Não sei como as diretrizes do YouTube vai ver esse vídeo, mas é a minha opinião, cara, tá? Se o canal cair, foda-se, eu não tô nem aí. E se esse canal cair, eu já não vou fazer mais nem vídeo nenhum, porque aí eu vou achar sacanagem total, né? A gente já viu no país comunista, o pouco que a gente fala, a gente já tem a nossa boca amordaçada, né? Como aconteceu com o Bolsonaro ali. Mas falando aqui do filme Only the Strong, no filme nós estamos nos anos 90 e a salvação ainda existia para esses jovens sem futuro na vida. O filme, obviamente, tem um vilão ali, um vilão bem de quinta categoria, que é o mesmo cara que fez uma ponta no filme do Jean-Claude Van Damme, Leão Branco, lutador excelente, quando o Van Damme tá lutando na piscina, né, contra esse cara, inclusive o cara apanha pra caralho do Van Damme. É um vilão de quinta categoria, mas quem carrega esse filme nas costas é com certeza o Mark Dacascos, tá? O personagem dele que é o Louis Stevens, que se torna o professor desses alunos degenerados, tá? Que ele vai salvar. E obviamente ele tem uma tarefa árdua pela frente, porque a gente até pensa que ele não vai salvar. Os alunos o filme tem muito linguajar obsceno, tá? Os alunos são boca sujas no começo, mas quando um certo personagem ali, que eu não vou dizer qual, é um personagem mais difícil de salvar, esse personagem vai ver que ele não quer ser mais um escravo, no caso, escravo do primo dele. Ele quer aprender, porque o Mark Dacascos fala, o motivacional, ou a mensagem, né? A mensagem do filme que ele deixa ali, fala, esse mundo pode ser tão grande se você quiser, né? E se você sair desse mundinho onde você é apenas um escravo. Isso é fenomenal, tá? Bom, o vídeo já está chegando ao fim. Only the Strong, de 1993, dirigido por Sheldon Lettich, estrelado pelo Mark Dacascos. É um filme que hoje, cara, eu acho que quem ainda acredita na salvação vai ver esse filme e vai repensar em muitas coisas e vai comparar esse filme com a realidade que nós estamos vivendo hoje, e que infelizmente mostrar esse filme, todo ensinamento para ajudar não, né, tentar reabilitar uma pessoa hoje, infelizmente não dá. E aqui veio o meu lado negacionista mesmo, não dá. Agora, nós estamos nos anos 90. Nos anos 90 tinha ainda uma certa preocupação em querer sair de uma vida podre. E ser alguém na vida. Havia disciplina, beleza? Fiquem ligados nesse canal, que sábado que vem eu volto com mais um vídeo. E quem sabe eu trago mais um filme, eu começo a maratona de filmes relacionados com o ator Sylvester Stallone. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60. Um abraço e fui!